alunos, questão que fala sobre a publicidade. Vamos a ela? Temos aqui um pequeno texto. A publicidade surge como fator decisivo na diferenciação dos produtos, na identificação de público-alvo e sua fidelização, além de se tornar fator competitivo. Logo, a publicidade, mais do que anunciar, muitas vezes tem o papel de reforço da marca e de promover o lado simbólico do que é ofertado, pois as qualidades e funções do produto ou serviço muitas vezes já não bastam para torná-lo atrativo, já que a oferta de produtos e serviços com praticamente as mesmas características e funções é, geralmente, grande. De acordo com o texto, a fidelização do público-alvo pela publicidade também ocorre por meio do ou da acentuação da competitividade entre as diferentes marcas. Olha, o aumento da competitividade entre as marcas ele é resultado da busca para seduzir esse público, mas ele não é, em si, uma finalidade específica, o que torna, então, essa daqui incorreta. B. Encobrimento das qualidades e funções do produto. Na verdade, a fidelização aqui ela se relaciona com o conhecimento que o público tem desses dois fatores, que também torna essa incorreta. C. Promoção dos aspectos simbólicos do produto. Exatamente. Se você tem dois produtos que eles são muito iguais, você precisa ressaltar outros aspectos que não sejam só aqueles aspectos que são técnicos. D. Controle da oferta de produtos e serviços. O texto aqui fala justamente de grande oferta de produtos e serviços e como eles devem se diferenciar e não do controle. E. Redução da produção em massa. A produção em massa ela é logo algo que é visto no mundo contemporâneo como algo primordial. Logo, essa alternativa também está incorreta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Essa questão apresenta para nós dois textos básicos que, na verdade, são bem complementares. Um texto não verbal, que tem até algumas palavras nele, e um texto verbal. Observe. O texto não verbal, na verdade, é uma fotografia que Sérgio Vaz apresenta Poesia nos Muros. E, como eu disse, também tem alguns elementos verbais. Existe aqui a poesia que aparece nos muros. Os poemas aqui, milagres acontecem quando a gente vai à luta, enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo meus sonhos. E aí o texto verbal vai nos dar a indicação do que é aquele projeto. A poesia vai tomar conta das quebradas. O objetivo deste projeto, o projeto Poesia nos Muros, é o de levar a literatura periférica para as ruas, literalmente. Mais à frente ele explica o para que isso, né? Ela virá como um presente, um desafio, um respiro, uma fuga. Para quem? Para os transeuntes, motoristas, passageiros, uma quebra na rotina, uma reflexão para o dia a dia de milhares de pessoas que passam pelas ruas lotadas. Obviamente que esse não é nenhum projeto novo, existem aí várias iniciativas por todo o Brasil e por todo o mundo de algumas artes mais públicas, mais populares, para que todos tenham acesso a elas. E aí a gente observa que o enunciado da questão vai tratar de interpretar para que serve esse tipo de arte. Observe. O projeto Poesia nos Muros, do artista Sérgio Vaz, tem como objetivo, como a gente leu no texto, tornar o acesso à literatura mais democrático por meio da utilização de novos suportes. Os novos suportes, portanto, não serão mais os livros, não será mais o papel, e sim as próprias paredes dos muros. Esse é o novo suporte onde essa poesia, esses poemas vão aparecer. Isso vai democratizar porque todo mundo que está passando vai poder ter acesso a esses textos, vai poder ler e vai poder também se encantar com a arte, refletir com ela. A alternativa correta, portanto, letra C. Essa questão traz dois textos para a gente analisar, um texto verbal e um texto não verbal, que também vai exigir um pouquinho do seu conhecimento de mundo para poder compreendê-lo. Observe, o texto 1, verbal, tem como título o que é raiva. E explica, a raiva é uma doença infecciosa, aguda, causada por um vírus que compromete o sistema nervoso central. Pode acometer todas as espécies de mamíferos, incluindo o homem, sendo seu prognóstico fatal em praticamente todos os casos. É uma zoonose, ou uma antropozoonose, no caso, quando vem no homem, que tem como hospedeiro, reservatório e transmissor o animal que, dependendo da situação, transmite a doença aos humanos através da mordedura, arranhadura ou lambedura. Quando a gente olha para o texto 2, a gente vê uma imagem. Dessa imagem aqui do que representa a justiça, representa aqui pela balança,
espada e também pela venda, identificando que a justiça é eficaz, no caso da espada, que ela é imparcial e que ela é cega. Em compensação, essa justiça, por ser cega, está sendo guiada por um cachorro que provavelmente aqui é acometido pela raiva, você nota que pela espuma na boca dele. Quando a gente percebe que existe essa imagem aqui, a gente nota então um pouquinho de crítica à própria justiça e para tentar entender aqui que talvez essa justiça esteja sendo guiada por um cachorro acometido pela raiva, que é o que está lá no texto 1. Então a gente acaba tendo essa relação direta entre a crítica que tem no texto 2 com a explicação do texto 1. Essa interpretação vai ser essencial para a gente entender a questão. Observe. A análise dos textos apresentados indica que a compreensão da mensagem transmitida pelo texto 2 se relaciona com o conhecimento fornecido pelo texto 1. Para você compreender lá a imagem, a crítica à justiça sendo guiado por um cachorro raivoso, você precisa ter entendido o que é a raiva, algo que está explicado no texto 1. Nesse caso, a alternativa correta, portanto, é a letra D. Olá, alunos! Questão que trabalha a interpretação de um texto literário. Vamos a ele? Temos aqui Fera, de Carlos Drummond de Andrade. Às vezes, o tigre em mim se demonstra cruel como é próprio da espécie. Outras, cochila ou se enrosca em afago emoliente, mas sempre tigre disfarçado. Percebemos aqui que é um poema que trata justamente da natureza humana. Como a natureza humana, muitas vezes, ela é agressiva mesmo quando ela se mostra tranquila. E justamente essa metáfora é o que é pedido pelo nosso texto, pela nossa questão. Então, a agressividade do ser humano, ela é natural, ela não é avessa ao seu temperamento, ela faz parte dele mesmo quando ele está tranquilo. Essa passividade que às vezes é demonstrada lá, ela não tem a ver com indolência para trabalhos. Ela tem a ver com justamente a gente fazer uma comparação entre estados do ser humano. Não temos aí nenhuma referência a um controle que seja religioso e tampouco a gente está falando do tigre ganhando formas ou ganhando características humanas. Mas a gente está falando do contrário, nós estamos falando do ser humano comparando ele com características do tigre, características da fera em si. Portanto, estamos aí falando das contradições eternas do ser humano, que tem uma natureza, mesmo quando tranquila, ainda meio indócil, ainda meio agressiva. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Temos aqui um quadro, Nascimento de Vênus, e perceba que o quadro ele tem uma sobriedade em termos de informações e a figura central traz uma nudez que é uma representação mais do racional, uma proximidade maior com essa figura antropocêntrica. Então, essa nudez é uma tentativa de representar esse aspecto antropocêntrico presente aqui na obra, principalmente pela tentativa de, pela organização do quadro, pela perfeição dos traços, buscar uma figura mais racional, buscar uma representação mais racional em detrimento aos sentimentos. Esses sentimentos que vão nublar ou tentar nublar a razão humana são aqui neutralizados em virtude desse racional. Esse racional que é clássico e, obviamente, aí nessa representação antropocêntrica. Temos, então, aqui a neutralidade típica do racionalismo clássico, quando o antropocentrismo se sobrepõe aos sentimentalismos que nublam a razão humana. Então, resposta item E. Temos uma questão referente ao gênero lei. Então, você tem aí um texto da Presidência da República, tem publicação, tudo ok aí, a referência, tratando da violência doméstica e familiar contra a mulher aqui em especial. A clareza inerente ao gênero lei manifesta-se no alto grau de formalidade da linguagem empregada. Essas características são expressas na estruturação do texto por meio de
Então entenda que por se tratar de lei, a linguagem ela deve ser clara, deve ser uma linguagem denotativa, expressando justamente essa objetividade. Deve ser uma linguagem direta. O caso contrário, teríamos algumas interpretações diferentes acerca dessa lei. Então, a lei tem que ser é um gênero que deve trazer uma característica de muita objetividade e de muita clareza. Entre as opções temos então, essas características são expressas na estruturação do texto, no caso lei, por meio de vocábulos empregados com valor denotativo, expressando justamente essa clareza e essa objetividade. Portanto, resposta item B. Temos aqui o texto do casamento de Adélia Prado. Há mulheres que dizem, meu marido se quer pescar, pesque, mas que limpe os peixes, eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajuda a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir, coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Neste caso, temos um texto aqui, no texto de Adélia Prado, o eu lírico feminino revela, a partir de suas experiências, que o casamento, apesar de haver uma atmosfera aqui entre os dois, que é até relatada aqui pelo eu lírico de silêncio, mas há aqui uma cumplicidade e um respeito, tendo em vista que o eu lírico aí, a mulher tem como necessidade ou vontade, desejo, estar perto e contribuir com o marido, com essa pessoa que é o companheiro dela. Temos então o vínculo baseado na cumplicidade e no respeito, portanto, resposta correta, item C. Temos então aqui um contexto de aprendizagem que tem crescido muito no país, e não só no país, mas além das fronteiras, tendo em vista que o uso da internet é algo extremamente produtivo e construtivo nesse sentido aqui do AVA também, do ambiente virtual de aprendizagem. Com base no texto sobre o AVA, conclui-se que nesse espaço educacional a produção é coletiva, é democrática, é cooperativa, estão em evidência. Portanto, resposta correta, item B. Você tem os ratinhos que são repórteres e tirando fotos aí de um deles sendo vitimado, não respeitando a dignidade aí, desse. Então temos aqui, entre as possibilidades, uma das mais recorrentes encontra-se na imagem anterior, abordando o conceito de que o espetáculo da desgraça é cultuado pela mídia, que se preocupa intensamente com o fato sensacionalista. O fato sensacionalista aqui, que não se preocupa também com a dignidade da vítima. Portanto, resposta correta, item C. Temos um texto aqui que trata sobre as narrativas orais, essas narrativas que remontam à antiguidade grega, com a célebre Odisseia de Homero, por exemplo. Mas temos também a tradição oral, que é representativa da memória do nosso povo nordestino também, ou podemos dizer que tem uma relação direta com a memória regional. Então, o gênero cordel pode ser caracterizado como híbrido, apresenta tanto as características do universo da escrita, como também da oralidade. Partindo dessa ideia, o texto anterior sobre o folheto de cordel, temos aqui digamos assim, uma ênfase a essa perspectiva de se manter viva a memória de um povo a partir do cordel, que é uma característica também dos textos de oralidade, essas narrativas orais, ok? Dentro da formação histórico-cultural de um povo. E então temos que destacar aí, o cordel tem essa importância de destacar justamente a construção da memória e da identidade nacional do povo brasileiro, aqui, em especial do texto, sendo representado também pela importância do cordel
resguardando a memória popular nordestina. Então, portanto, temos aqui como resposta correta item C. Essa questão traz um texto base bem curtinho, vale até a pena a leitura. Acompanhe. Os jogos tradicionais infantis fazem parte da cultura popular e apresentam estreita relação com o folclore. Expressam a produção de um povo em uma determinada época e sempre estão em transformação, incorporando as criações anônimas de geração para geração. Possuem as características de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, conservação e mudança. Como os jogos tradicionais são transmitidos pela oralidade, cria-se uma dificuldade em rastrear a origem de muitos deles. Seus conteúdos provêm dos tempos passados, de mitos, práticas religiosas e culturais. Essa é uma citação e, inclusive, você consegue identificar ali por conta não só da autoria, mas também do ano em que ele é expresso. E a questão, na verdade, é como se fosse de interpretação de texto. Na verdade, ela é de interpretação de texto, porque você precisa identificar quais são as informações que estão nesse texto para poder entender o que ela está querendo saber. Observe o enunciado. Ele diz, de acordo com o texto, os jogos tradicionais infantis. E aí vai muito do seu conhecimento, não somente a respeito dos jogos tradicionais, mas também a respeito do que você entendeu desse texto. Quando a gente tenta entender o texto, a gente percebe que os jogos tradicionais infantis, eles acabam fugindo um pouco da realidade cotidiana, justamente porque eles são muito ali da oralidade. As pessoas acabam transmitindo esses jogos oralmente de um para outro, sem haver o registro, e pela impossibilidade do registro, a gente acaba fugindo um pouco dessa materialidade. A alternativa correta vai tratar justamente sobre isso, quando ela fala o seguinte: revelam reconstruções da realidade que subvertem a lógica do real cartesiano. Ou seja, não existe a lógica do real cartesiano, justamente porque essa lógica foi subvertida por conta da própria oralidade. A alternativa correta, portanto, é a letra D. O Desaparecido, o texto de Rubem Braga. Temos, considerando a natureza e a função do gênero textual crônica, o texto de Rubem Braga. Então temos aqui a crônica. A crônica é um texto cotidiano, trata de assuntos simples, corriqueiros. E ao mesmo tempo, no caso aqui do texto Desaparecido, temos um texto em prosa, mas com toda uma linguagem que leva também a esse poético. Quando ele diz, tarde fria e então me sinto um daqueles velhos poetas de antigamente que sentiam frio na alma quando a tarde estava fria. Temos expressões como, que vontade de escrever bobagens bem meigas. Então temos, apesar de ser um texto em prosa, a crônica pode manter essa poeticidade, né, essa leitura prazerosa em torno desses conceitos ou dessas relações cotidianescas. Sugere que o cronista escreve sobre situações vivenciadas, no entanto, pode tratá-las de forma poética, mesmo se tratando de um texto em prosa, um texto de jornal, um texto produzido para jornais. Temos isso, uma característica importantíssima da crônica, portanto, resposta correta, item D. Essa questão traz o texto, a letra de uma canção, mas essa letra da canção acaba conversando com outro gênero. E vai ser fácil até para você identificar que outro gênero é esse. Vamos observar. A canção se chama Meu Caro Amigo, e ela já começa justamente isso, chamando ali, invocando esse meu caro amigo, dizendo: me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. O portador, no caso aqui, é alguém que vai levar essa notícia aqui, essas notícias do enunciador. Quando a gente continua no texto, a gente vê novamente que ele faz essa saudação: meu caro amigo, não pretendo provocar nem atiçar as suas saudades, o que denota aqui certo distanciamento. Aí aqui no final, ele diz assim, que a Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, e aí a todo o pessoal, adeus. Você nota então que existe um texto escrito de uma pessoa para outra pessoa, dando notícias e com uma saudação inicial, ali depois uma saudação final, para poder explicar e contar algumas coisas que estavam acontecendo com esse enunciador. Na verdade, essa parece ser mais uma conversa por meio escrito de uma pessoa para outra. Ali foi endereçado para outra pessoa. É fácil de identificar qual gênero a gente está falando, mas vamos observar a questão para a gente saber o que ela está pedindo. Composta por Francis Raime e Chico Buarque em 1976, a canção Meu Caro Amigo possui características que a fazem flertar com o gênero textual, e a gente tem a resposta bem aqui. O gênero textual, carta, com a estrutura do texto formada por saudação, mensagem e despedida.
A carta provavelmente é um dos gêneros que é mais conhecido do grande público, e quando a gente enxerga essas características básicas da carta em uma canção, você nota aí essa possibilidade que os gêneros têm de conversar um com o outro. No caso dessa questão, então, a resposta correta é a letra C. Olá, alunos! Questão sobre recursos linguísticos. Vamos ao texto? Escrito em 1968, Pedagogia do Oprimido foi proibido pela ditadura militar e permaneceu inédito no Brasil até 1974. Neste livro revolucionário, Paulo Freire esmiuça as relações opressoras de nossa estrutura social e indica diversas possibilidades de mudança. Pedagógica e socialmente engajado, este é um trabalho imprescindível, referência não só na história da educação, mas principalmente na história cultural de nosso país. O trecho apresentado é a sinopse do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Nele, sobretudo por meio de recursos linguísticos como qualificadores, evidencia-se um propósito comunicativo desse gênero textual, que é a. Promover o livro para despertar o interesse do leitor. Pois bem, se temos uma sinopse, essa sinopse deve trazer o leitor para a obra, deve instigar a sua vontade de ler o livro. Portanto, essa alternativa é a alternativa correta. B. Resumir objetivamente o livro sem atribuir juízo de valor. Ora, se temos aí uma sinopse, ela precisa chamar a atenção do leitor. Portanto, precisa atribuir sim juízos de valor, para que esses juízos façam com que o leitor esteja interessado pelas qualidades positivas da obra. C. Apresentar informações credenciais sobre o autor da obra. O foco aqui, a despeito de poder sim ter informações sobre o autor, o foco é sobre a obra. D. Introduzir o livro revelando pontos positivos e limitações deste. A ideia não é trabalhar aí as limitações do texto, mas sim trabalhar o que o texto deve ter de positivo. Portanto, isso apresenta aí uma invalidação dessa alternativa. Não temos aí na sinopse nenhum desses pontos que sejam limitantes. E. Mostrar a relevância da obra em uma análise imparcial de seu conteúdo. A análise aqui no sentido não é imparcial, mas sim ela trabalha com aspectos da obra que mostram a sua relevância. Portanto, essa alternativa acaba se qualificando como incorreta. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que trabalha com a leitura de uma obra de arte. Vamos a ela? Temos aqui Futebol 1, Spray sobre tela, de José Roberto Aguilar. Temos aí jogadores de futebol e percebemos que existe aí uma mancha branca de spray no rosto de cada um deles. Na obra Futebol 1, de José Roberto Aguilar, identifica-se que o ou a elemento visual traduz subjetividades, embora dificulte o processo de comunicação entre a obra e o observador. Ora, quando as manchas elas vêm aí e interferem no rosto dos jogadores, o que na verdade elas estão fazendo não é traduzir subjetividade, mas sim eliminar subjetividades. Todos os jogadores ficam como se fossem os mesmos. B. Abstrato predomina sobre o figurativo, pois as formas apresentadas não possuem correspondência no mundo real. As formas possuem correspondência, são jogadores de futebol, embora estejam aí, no caso do rosto, deslocados de seu lugar comum. C. Escolha por retratar distorções nos rostos dos jogadores acentua o grau de criticidade da obra. Várias leituras podem ser realizadas do porquê que o rosto dos jogadores estão aí dessa forma, encobertos, estão aí também disformes. Você pode pensar
aí numa leitura que aborda que todos os jogadores têm o mesmo tipo de pensamento ou qualquer outro tipo de questão crítica que envolva até mesmo a torcida. Portanto, essa alternativa se configura como uma alternativa correta. D. Aspecto visual da pintura dialoga com o efêmero, comprometendo a construção de sentido. Não existe, na verdade, um comprometimento da construção de sentido, porque é possível fazer leituras críticas sobre a obra. E. A obra deve se dissociar de seu contexto histórico para alcançar o status de atemporal. Somente com a relação de contexto histórico ligada ao futebol é que essa obra pode, então, ser interpretada da melhor forma. Portanto, a alternativa está incorreta. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. A pintura Retirantes de Cândido Portinari e o fragmento do romance O 15, Raquel de Queiroz, embora pertençam a expressões artísticas diferentes, distintas, abordam a mesma temática com vistas a. Perceba que a figura da morte, ou digamos, a morte, ela vai ser introduzida, a paisagem aqui no texto 2, pela expressão: lá se tinha ficado Josias na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados. Então, aí uma representação à paisagem da morte, que no quadro de Portinari também, Portinari traz também essa representação a partir das figuras cadavéricas, nessa questão da seca, né, das vítimas, dos imigrantes aí, as figuras cadavéricas de imigrantes que são representativas aqui da seca. Então, temos aqui apresentar. Embora pertençam a expressões artísticas distintas, abordam a mesma temática com vistas a apresentar a morte como parte integrante da paisagem física e social no contexto em questão, nas duas obras. Portanto, resposta correta, item C. Essa questão vai trazer aqui uma reflexão a respeito da vanguarda europeia expressionismo. E faz isso por meio de uma tela de uma obra de arte do Lazar Segal, um dos precursores, inclusive do próprio modernismo aqui no Brasil. Observe a pintura. Você percebe aqui, na verdade, o título da obra é Mãe Morta, uma obra de óleo e areia sobre tela, e aí você percebe aqui, pelo título, você já deduz então que essa figura, provavelmente da mãe aqui, já está morta, e a criança aqui por cima lamentando a morte da mãe. Você percebe aqui a necessidade do artista em colocar a expressão da mãe muito parecida com a expressão do filho, como se o filho estivesse ali sofrendo a dor da morte juntamente com a própria mãe. No enunciado da questão, a gente vai ter então uma descrição breve a respeito do expressionismo e uma pergunta a respeito das suas principais características com base na obra. Observe o enunciado. O expressionismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no final do século XIX e que se propagou para outras partes do mundo no início do século XX. No Brasil, surgiu como uma espécie de reação à objetividade do impressionismo, apresentando características que ressaltavam a subjetividade. Lazar Segal é conhecido como o primeiro artista a trabalhar com o expressionismo em território brasileiro. Um traço marcante dessa vanguarda na sua obra e a gente pode analisar cada uma das alternativas para poder entender a presença ou ausência dessas características na obra do Lazar Segal. Abolição da lógica racional? Não, você percebe pela própria obra que existe ali uma lógica, até mesmo na própria composição da obra. ênfase na densidade psicológica, sem dúvida essa é a alternativa correta. Você nota a dor da criança ali, no psicológico dela abalado por conta da morte da mãe. Nas outras alternativas a gente vê também alguns erros, como desenvolvimento da técnica de colagem. Não, isso é típico do dadaísmo. Abdicação do figurativismo na composição? Não, há muito figurativismo sim naquela obra. Ela representa muitas outras coisas, interpretativa inclusive. Justaposição de diferentes planos angulares? Não, você tem ali apenas um plano, que é o plano mais próximo da própria imagem. Quando a gente observa então cada uma das alternativas, a única correta é a letra B. Essa questão traz como base para poder respondê-la uma imagem, mas na verdade o complemento, a explicação a respeito dela está no enunciado da questão. Vamos observar então, imagem e enunciado da questão. Observe. A imagem é uma instalação artística, você percebe aqui pela dimensão, você nota aqui pelo tamanho da porta que na verdade essa instalação ocupa toda uma sala. E aí você nota aqui o que seria uma casa meio destruída, aqui, o que seria lama, um galho de árvore aqui gigante ou um tronco de árvore aqui
colocado, a casa completamente destruída. Agora observe o enunciado. A obra retratada na imagem é uma instalação artística do sul-africano Harun Gunsalih, que propõe uma discussão sobre os efeitos do rompimento de uma barragem na cidade de Mariana, em Minas Gerais, um dos maiores acidentes ambientais do mundo contemporâneo. Incluída em uma exposição intitulada Agridoce, essa obra mostra que a gente precisa refletir, então, o papel que a arte, nesse caso, está tentando suprir. Ele está tentando apresentar aqui, então, manifestar artisticamente um protesto social a respeito do que aconteceu lá na cidade de Mariana. O nome da exposição Agridoce, então, até mistura aí com a ideia de algo que deveria ser adocicado, mas que, na verdade, tem esse tom, esse gosto um pouco mais amargo. Então era uma vida doce que foi tomada ali justamente por conta do desastre. A arte representando isso demonstra então o seu engajamento social. Quando a gente olha para as alternativas, a gente percebe isso. Observe, logo na alternativa A, a gente tem aqui essa obra mostra que a arte permite a construção de uma reflexão crítica. Essa reflexão crítica é ocasionada justamente porque nós, como espectadores, podemos então parar para pensar sobre como essa arte pode influenciar também na maneira da gente ver os acontecimentos, inclusive um acontecimento tão trágico e triste como foi esse lá em Mariana, Minas Gerais. No caso da questão, então, a gente tem como resposta correta a letra A.